Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Mesa Van Podcast e hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, né? Diria até mais que especial, porque a agenda dele é muito concorrida, né? Já era para ele ter vindo alguns meses atrás, mas, né, devido à agenda dele, ele viaja aí para o Brasil inteiro, né, a trabalho, né? Então fica um pouco complicado aí coincidir, né, os dias para ele poder estar participando aqui com a gente. Mas ele já havia me prometido que estaria vindo, né? E realmente ele cumpriu. Hoje ele está aqui com a gente, né? E estou falando de Adriano Carvalho. Boa noite, Adriano. Seja Boa muito noite, bem-vindo. Léo. É um prazer estar aqui com você. Aí, eu agradeço. Demorou, mas a gente conseguiu, Demorou, né? Eu venho falando com o Adriano há meses, né, Adriano? É verdade. Há meses. É verdade. A sua agenda, né? Até nos bastidores aqui a gente estava conversando um pouquinho, né? O tanto que você viaja hoje. Praticamente você vem, né, um dia na semana, é isso? Eu venho trocar o refil da mala, né? Ah, é. E ver se a esposa ainda lembra de mim. Tem que ter que, né? Tem que marcar presença. É verdade, é isso verdade. aí. Adriano, a gente estava conversando aqui agora há pouco, né, sobre o seu currículo, né, a sua história. Hoje você é consultor de desenvolvimento econômico, Léo. No país, já não é mais estadual, é no país, nacional. Hoje a gente viaja para todo o Brasil, levando basicamente o modelo de Extrema. Eu brinco que eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia aqui em Extrema, só que agora em outros locais. Então, Extrema foi o seu portfólio? Foi. Extrema foi uma grande escola. Uhum. Né? Foi uma grande escola. A experiência que a gente adquiriu em Extrema, isso muito graças à liberdade que o João Batista deu para que a gente criasse a Secretaria de Desenvolvimento e colocasse um modelo de atração de empresas muito bem sucedido. Todo mundo quer. Todas as cidades do Brasil querem entender, querem fazer o seu trabalho. E a Extrema virou referência, né? Referência no Brasil. Sim. Referência no Brasil. Extrema é um modelo muito bem sucedido em vários programas. Uhum. O nosso meio ambiente é um dos mais premiados do país. Sim. A nossa educação é referência, a nossa saúde é referência e o nosso desenvolvimento econômico também é referência. Então, a Extrema conseguiu desenvolver bons produtos em várias áreas. Sim. E isso é muito gratificante, dá um orgulho muito grande. Imagino. Dá um orgulho Eu imagino muito grande. né, como é importante para você ter feito parte disso, né, de você ter sido um dos responsáveis pelo desenvolvimento da cidade. Exatamente. A quantidade de prefeitos, de vice-prefeitos, de deputados que a gente acompanha aqui em Extrema, eles querem vir aqui em Extrema. Uhum. Há pouco tempo a gente acompanhou uma comitiva de deputados do Paraguai. Nossa. Eles me pediram para organizar uma agenda em Extrema, vieram para cá, passaram uma semana aqui. Nós acompanhamos ele por toda a cidade, mostrando os empreendimentos, tudo aquilo que eles tinham curiosidade de fazer. O João Batista recebeu todos eles na prefeitura. Sim. Mas vieram do Paraguai para conhecer o que a gente fez. Olha só. O que foi feito em Extrema foi algo muito especial mesmo. Que bom. Tanto que quando eu viajo, e quando eu estava no tempo que eu fiquei no governo do estado, eu viajava, eu não era mais o Adriano Carvalho, era o Adriano de Extrema. Ah, trocou. Extrema virou sobrenome. Todo mundo me apresentava assim. Sim. Não, é o Adriano de Extrema. Para a gente entender o quanto Extrema ela engrandece. Eu comento isso com os empreendedores que são daqui da cidade. Olha, vai fechar um negócio com uma empresa de outra cidade, diga, olha, eu sou de Extrema. Eu atendo as indústrias de Extrema, eu atendo as empresas em Extrema. Isso é uma referência muito importante hoje. E a gente tem que aproveitar isso. Que legal. Adriano, vamos voltar um pouquinho antes dessa parte aí da sua atuação aqui como secretário de desenvolvimento. Você é nascido onde? Você é natural de onde, Adriano? Eu sou natural de Campinas, Léo. Campineiro. Campinas, sou campineiro, mas a minha família, eu sou o único paulista numa família só de mineiros. Ah, é? Então imagina a perseguição, né? E a família daqui de perto, não? A família tá espalhada entre Congonhal, Pouso Alegre, né? Depois a gente veio para cá já há muito tempo, a gente se mudou para Extrema, então nós somos estremecidos. Olha só. Né? Nós temos um orgulho muito grande de estar aqui, minha mãe, meus irmãos, meu pai, né? E eu venho de uma família toda de empreendedores. Sim. Né? Todo mundo na família empreende, tios, tias, vós, avós, já cresceu pai, no meio, então. Todo mundo. Mas você foi criado em Campinas. Você veio para Extrema com quantos anos? Não, eu vim em Extrema já na época da faculdade. Eu fiz faculdade em Pouso Alegre,
Eu fiz faculdade em Pouso Alegre, faculdade de jornalismo em Pouso Alegre, Sim. lá na Univas. E logo que eu entrei na faculdade, meus pais vieram para cá. Sim. Isso lá nos anos 90. Né? Vieram para cá. E também para empreender. Né? Talvez o mais antigo da família aqui. Quem nunca saiu daqui é o Amilcar, né? Que é do restaurante do Gordo. Sim. O Gordo é meu irmão. É né? mesmo? E ele foi o único que não saiu. O Alessios, meu irmão mais novo, foi e voltou, entre idas e vindas, morou aqui e morou em outras cidades, e eu também fui e voltei várias vezes, mas o Amilcar nunca saiu daqui. Olha só. Criou a raiz muito profunda. Tá direto lá almoçando. Eu acho que ele chegou a comentar uma vez comigo, sim, é que eu não tava lembrando. Mas realmente ele comentou que ele era seu irmão. Eu até falei, nossa, você é irmão da Adriana Carvalho. Ele falou, sou, gente, seu irmão. E aí a cada geração a raiz vai ficando mais profunda, né? Os sobrinhos vão nascendo aqui, as sobrinhas vão nascendo aqui. Vai enraizando cada vez mais. Aí a raiz vai ficando cada vez mais profunda. E você é formado em jornalismo, então? Eu sou formado em jornalismo, mas é uma coisa engraçada, né? Eu fiz jornalismo, meu sonho era trabalhar na Rede Globo. Olha. Eu saí da faculdade, fui trabalhar, comecei na IPTV em Varginha. E aí, nas reportagens, eu descobri que eu gostava de economia, que eu gostava de indústria. Né? Eu nunca tinha me passado pela cabeça o dia a dia de uma indústria. Sim. Mas fazendo as matérias ali, eu descobri que eu gostava. Que eu gostava daquele ambiente de indústria. Então, quando eu saí da emissora, eu fui trabalhar com comunicação industrial. Né? E fui para dentro das indústrias e viver o dia a dia de indústrias. Então, isso também me deu uma visão muito legal dos problemas, das dificuldades, do que uma indústria precisa quando ela vem para uma região. Né? E isso me ajudou depois, futuramente, um trabalho que eu não imaginava que eu ia fazer isso, mas me ajudou tremendamente nesse processo, entender esse dia a dia das indústrias. Caramba. E aí, vamos lá, você veio para Extrema, fez faculdade, jornalismo e tal. Aqui em Extremo você já entrou trabalhando na prefeitura ou trabalhou em algum lugar? Porque você tem voz de radialista, você já trabalhou em rádio ou não? Não, aqui na rádio eu me divirto com o Mozart na rádio. Que eu imaginei, acho que ele fez jornalismo por causa da voz, né? Será que foi radialista? Você não chegou a ser radialista? Então? Não, radialista não. Radialista só aqui em Extrema, né, para me divertir com o Mozart. Entendi. Né, meu parceiro aqui na rádio. Mas quando eu vim para cá, eu vim porque primeiro os meus pais empreenderam num restaurante na Fernão Dias. Sim. E depois eles, meus irmãos, e a gente decidiu montar um supermercado aqui em Extrema. É o restaurante do Gordo hoje? Não, foi antes do Gordo, era lá no Fronteira. Eles vieram para administrar o Fronteira e depois, quando eles saíram de lá e foram para o supermercado novo, o Amilcar ficou num restaurante só dele, né, que aí o restaurante do Gordo. Sim. E aí a gente foi para o supermercado. No supermercado, a gente passou a viver a cidade, e aí eu tive o prazer de ser também presidente da CIEX naquela época. Fui presidente da CIEX, saí mais uma temporada de Extrema, fui trabalhar com algumas empresas exportadoras, então tive a oportunidade de ir para fora do país. Sim. E aí, em 2008, eu colaborei na campanha do Luizinho, participei muito da campanha do Luizinho, e em 2012 o João Batista me chamou para ajudá-lo na campanha para vice. E aí foi quando eu me aproximei da prefeitura de Extrema. Naquela época o prefeito era o Dr. Luiz e o João era o vice, e aí eu fui trabalhar na prefeitura. Mas naquele momento eu entrei na comunicação. Certo, foi quando eu te conheci até, estava na comunicação. Exatamente, com o Francisco, o Bruno. Né? E aí, como eu gostava de conviver com as indústrias, eu comecei a colaborar no atendimento das empresas. Das empresas que chegavam, das empresas quando a gente ia visitar, todas as vezes que ia fazer uma visita, eu ia junto e ajudava quando tinha alguma pendência junto ao Estado. E aí uma coisa vai levando a outra, né? Foi fazendo o atendimento. Ninguém sabia o que era desenvolvimento econômico. Eu falo que não tem um treinamento para isso, né? Primeiro a gente faz, depois cria o nome, né? E aí quando o João Batista foi eleito prefeito em 2017, ele desenhou para a gente o que ele gostaria de fazer na administração de Extrema. E aí foi naquele momento em que surgiram algumas secretarias que não existiam, né? Certo. Então, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, a Secretaria de Turismo, tudo isso que não era secretaria virou secretaria, ganhou uma estrutura, e o desenvolvimento econômico nasceu. Né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela nasceu em 2017. E aí
estruturando o serviço, profissionalizando, colocando indicadores de avaliação, criando os processos de atendimento, fazendo uma aproximação muito mais forte com o governo do Estado. Porque todo mundo diz assim, as empresas vêm para a Extrema porque a Extrema não tem imposto. Não é verdade. Isso não é uma verdade. As empresas vêm para Minas porque Minas Gerais tem alguns regimes tributários muito agressivos. Mas o ICMS é uma prerrogativa do governo do estado e não do município. Certo. Então, a Extrema tem as mesmas condições do que todas as outras cidades do estado. Só que o que nós fizemos aqui de diferente? Nós nos apropriamos disso. Nós entendemos que se é isso que as empresas querem, nós precisamos estar aptos a ajudá-las nisso. Certo. Então, esse trabalho em parceria com o estado, ele foi fundamental. Ele foi fundamental. É só isso? Não. Eu brinco que o regime tributário, ele inicia o namoro, mas não garante o casamento. Porque quando a empresa se instala, ela não se instala no estado, ela se instala no município. É no município que a coisa vai acontecer. Sim. É no município que o show acontece. E aí entram toda uma série de questões, a infraestrutura, a maneira como o município é gerido, a questão da segurança jurídica do município, a velocidade nos processos. E aí João Batista conseguiu fazer um desenho muito legal na administração para que os processos corressem muito rápidos. Né? A Extrema incorporou algumas ferramentas que são comuns na iniciativa privada. Né? Então, usar um PDCA, um SDCA, um SWOT, um Ishikawa, tudo isso que é comum na indústria, nós conseguimos trazer para a gestão pública, melhorar os processos, enxugar os processos, diminuir a burocracia. Né? Hoje se fala tanto na lei da liberdade econômica, nós começamos a pensar na lei da liberdade econômica extrema lá em 2017. Né? E aí a prefeitura passou a ser gerida por uma série de indicadores. Né? A avaliação do trabalho deixa de ser pessoal. A gente não fica pensando, eu gosto de você ou não gosto de você. Não, entrega ou não entrega. Porque é isso que a gente espera do serviço público. Né? O serviço público ele é muito caro para todos os brasileiros. Ele é muito caro. Todo brasileiro paga um caminhão de imposto. E a gente se acostumou que tudo que é público é ruim, caro e demorado. E não pode ser. Não pode. E como é que a gente muda isso? Melhorando o nível de gestão, principalmente nas prefeituras. E foi esse o dever de casa que a gente fez em Extrema. E já aí, no começo de 2017. Exatamente. Esse foi o desenho que o João passou. Exatamente. Foi uma mudança no modelo de gestão. Né? É corrigir cada processo. Isso muitas vezes não aparece. Porque quando a gente muda, quando a equipe de licitação muda um processo para ter uma licitação mais rápida, a população não fica sabendo disso. Mas isso significa uma compra mais rápida, mais barata, menos desperdício. Né? É um trabalho silencioso. Né? Quando hoje de manhã eu estava comentando com o João Batista numa visita que eles fizeram a Itajubá para ver a questão do consórcio dos municípios para fazer a certificação dos produtores rurais para vender os seus produtos fora da cidade. Hoje Extrema tem o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Então, o produtor que faz um queijo, ele tira o SIM e tem a permissão para fazer a sua venda dentro da cidade. Se a gente cria um consórcio, ele pode vender na cidade vizinha. E isso amplia o mercado dos produtores, né? Do queijo, da manteiga, do iogurte, da linguiça, do embutido. E é uma galera que precisa ter acesso ao mercado. Né? Mas é um trabalho silencioso. É um trabalho que não faz barulho, mas que sem ele eu não consigo fazer o produtor vender mais. Então é um trabalho fundamental. Né? Então esse trabalho de retaguarda, que é silencioso, que não é fácil, que muitas vezes é demorado porque você precisa de pareceres jurídicos, você precisa criar normas, criar leis e etc. e tal, mas sem ele a gente não faz o show acontecer. Né? É igual a gente aqui tá fazendo o podcast. Quem vai nos assistir acha que foi fácil. Mas não vê todo o bastidor que você teve aqui para arrumar a iluminação, cada câmera, cada microfone. Se esse trabalho de bastidor não acontece, o podcast não vai pro ar. Não vai pro ar. Né? Sempre tem os atrasos. Exatamente. Isso é muito bacana. E aí, nós tivemos a oportunidade em 2021 de ter uma visita do governador Romeu Zema. Aqui. Lembro, veio. Ele
foi a primeira visita dele à Extrema, e ele ficou de queixo caído, né, com tudo que ele viu aqui, com tudo que a gente tinha feito. E eu lembro que a gente fez a cerimônia dele, onde hoje está o Mercado Livre, né, dentro daquele galpão. O galpão ainda não estava pronto, mas era um dia de chuva, e como o galpão era grande, nós conseguimos colocar lá dentro todos os carros, colocar o som, colocar tudo lá dentro. Então as pessoas ficaram protegidas da chuva e teve o evento com toda a qualidade. Sim. E quando ele viu, ele quis saber, ele falou, olha, é possível replicar esse modelo em outras cidades? E a gente falou, olha, é sim, né? Porque é um passo a passo. Sim. Né? E aí eu recebi o convite para ir para o governo do estado, né? Então eu assumi a diretoria de atração de investimentos para Minas. E foi o convite, né? Foi o convite, foi uma experiência muito bacana. Não teve nem como o João argumentar alguma coisa. O João ficou muito bravo. O João ficou muito bravo comigo. O governo aqui, ele me leva, meu secretário. Ficou muito bravo. Mas foi, do ponto de vista pessoal, um aprendizado muito grande, né? Porque era uma outra dimensão. Uma coisa é você fazer o teu trabalho num município, numa região pequena. Sim. E outra é fazer em todo o estado. E foi aí que eu tive que dizer para minha esposa, eu vou ali e já volto. Né? E aí eu viajei quase que Minas Gerais inteiro. Então cada cidadezinha que você chega, você começa do zero. Exatamente. Minas é um país. Nós temos cidades muito maduras, como no caso de Uberlândia. É uma cidade que já está madura, está pronta. Né? Tem processos definidos, teve uma gestão muito boa. Ela atrai sozinha os investimentos. Então ela precisa de menos apoio. Sim. Não que não precise da parceria do Estado ou que o Estado não vai dar atenção. Vai dar atenção, mas eu não preciso me dedicar tanto. Certo. Alguns outros municípios e outras regiões do estado são extremamente carentes. Quando a gente vai para o norte de Minas, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, a gente vai encontrar regiões que são extremamente carentes. Certo. Que Minas tem um passivo com elas, porque elas nunca receberam a devida atenção. Então, a gente precisava gastar muito tempo e energia para levar o investimento para lá. E são cidades que têm dificuldades básicas. Eu não tenho oferta de água, eu não tenho oferta de energia, eu não tenho uma rede de esgoto, eu não tenho uma rede de qualificação profissional. Então, eu não estou saindo do zero, eu estou saindo do negativo. Do negativo. Mas, ao mesmo tempo, é uma região que ainda tem um trabalho para chegar no zero. Exatamente. Então, você imagina o esforço que tem que ser. Houve uma cidade no interior de Minas, uma vez que eu fui para lá, o serviço bancário mais próximo da cidade ficava a 40 quilômetros. E olha que coisa interessante. Quando os funcionários, vamos pegar os funcionários da prefeitura, os aposentados, qualquer pessoa na cidade que tinha que receber o seu salário, viajava para o outro município para usar o serviço bancário, certo? Então lá ele fazia suas compras no dinheiro. E quando ele voltava, ele passava o resto do mês fazendo as suas compras na caderneta. Um município que não tem serviço bancário não tem vida. Não tem vida. Não circula dinheiro nele, circula só a caderneta. E essa cidade já tinha quantos habitantes assim, mais ou menos? 4.000 habitantes. 4.000. Um pouquinho menor que Itapeva. Um pouquinho menor que Itapeva, exatamente. Então, quando a gente foi para lá, o objetivo era tentar levar algum investimento. Mas quando a gente entendeu a situação do município, a gente viu que não. Primeiro eu precisava levar um serviço bancário. Sim. Sem isso, tudo o mais fica não prejudicado. Gira, né? O dinheiro não gira, né? Exato. Como é que eu levo uma empresa para lá? Onde é que ela vai fazer a movimentação dela? Onde é que os funcionários dela vão receber? Olha só que... A gente já se acostumou tanto com isso, né? Porque está tão na mão. Tá. Então, parece básico. Mas essa cidade não tinha isso. Né? Então, a primeira tarefa foi levar. E nós conseguimos levar um Sicredi para lá. Levamos uma cooperativa de crédito. Eu brinco que foi um 7 de setembro quando inaugurou. Parecia feriado na cidade, todo mundo ficou uma agência bancária. Muito feliz. E você imagina um aposentado que tem que viajar 40 quilômetros para receber sua aposentadoria. É um pecado. Sim. Ele já começa gastando a aposentadoria dele antes para poder gastar, né? Para poder receber. Para poder receber. Então, quando a gente olha para o Estado tem
diferenças muito grandes. Nós temos regiões prósperas, regiões muito boas e regiões muito carentes, regiões que precisam de tudo. Né? Mas Minas tem 853 municípios. É um país. É muito difícil se organizar, é muito difícil, né, cuidar de tudo isso. Não é uma tarefa fácil, não. Minas tem um dever de casa aí que eu acredito, olha, de 100 a 150 anos para resolver. Porque Minas tem a maior malha rodoviária do país. E a nossa melhor estrada é a Fernão Dias. Olha que privilégio. Né? Então, o resto não funciona. A gente precisa correr atrás disso. Muitas cidades não têm energia elétrica. Nossa. A energia elétrica é o básico. Água, né? Você falou também tem uma água cidade potável, exatamente. Algumas cidades do norte de Minas fazem sua captação de água potável a 90 quilômetros. É como a gente sair de Extrema e ir até Pouso Alegre para buscar água potável. Minas, né? Em Minas. Estar no Nordeste é uma coisa... que infelizmente é uma coisa comum que a gente sabe o que acontece. Agora em Minas... A gente imagina que Minas é tudo igual ao sul de Minas. E não é. Não é. As cidades mineradoras, elas têm um outro perfil, elas têm uma outra característica, têm necessidades e desafios muito próprios. Né? Quem vive numa cidade mineradora dorme e acorda todo dia com uma barragem. Né? É curioso quando a gente passa nas cidades mineradoras e elas têm um esquema de fuga. Então você tem os pontos de encontro no caso de uma catástrofe. Olha. Pra gente que não está acostumado com isso, quando você olha, você fala, nossa, cara, como é que alguém dorme assim? Mas é o dia a dia deles. Aquilo é do dia a dia deles. Eles precisam daquilo ali, eles cresceram com aquilo ali. Tipo o que? Mariana, Brumadinho, Nova Lima, Congonhas, né? Santa Bárbara. Então, são cidades mineradoras. E o minério é uma riqueza muito forte em Minas. Sim. Ele representa 40% de toda a riqueza do estado. É um dos principais produtos de exportação do país. Então, não é algo que a gente possa abrir mão. Certo. E graças ao minério, quando a gente fala do minério, a gente lembra muito do minério de ferro. Mas não é só isso. A gente tem fertilizante, a gente tem as terras raras que são usadas para fazer o celular. Ele precisa dos minérios das terras raras. Sim, né? Que é Olha, eu fugi da tabela periódica a vida inteira. Não é agora que eu vou aprender isso, viu, Léo? Tá, deu branco também. Você vai falar em nióbio, você vai falar em cádmio, você vai falar em lítio, você vai falar em... Eu falo lítio, né? Você vai falar em todos esses nomes. Eu brincava dentro do estado, né? Tinha um colega, o Barquete, que é quem faz o atendimento das mineradoras. E um dia eu brinquei com ele. Falei, cara, agora você entendeu por que é que a gente tinha que estudar a tabela periódica, né? Né? É verdade. Né? São os nomes difíceis, mas que estão no nosso dia a dia. Sim. Quando a gente usa um celular, a gente está usando os minérios das terras raras. Né? Então, essa é uma riqueza que Minas não vai abrir mão. Sim. O mundo precisa do minério, né? Isso vai acontecer. O que a gente precisa fazer é ter uma mineração mais eficiente, mais segura, com menor impacto ambiental. Né? Então, esse é o desafio. Mas no nosso caso, no caso de Extrema, por exemplo, nós não temos o agro, nós não somos uma cidade de grandes fazendas, nós somos um agro de famílias, né? Uma agricultura familiar, são pequenas propriedades. Sim. Então é diferente de regiões onde você tem aquelas vastas plantações de milho, de soja. Né? Quando a gente vai ali para a região de Patos de Minas, é algo impressionante. Né? A plantação a perder de vista. Não é o nosso cenário. E nós também não temos mineração. O que é que fez a nossa riqueza, Léo? Os empreendedores. As indústrias. Exatamente. Né? Esse é o nosso talento. Né? E esse é o motivo de orgulho de quem está aqui em Extrema. Os nossos empreendedores são muito bons. A gente atrai gente ruim? Atrai, como todo lugar. Sim. Mas eu sempre vou tentar olhar o copo meio cheio. Então eu acho que a gente tem muito mais gente boa do que ruim. Né? Eu acredito muito nisso, que ao longo do tempo, quem é ruim não consegue ficar perto de quem é bom. Então acaba ficando pelo caminho ou vai embora. Sim. E Extrema tem gente muito boa em todos os lugares, bons profissionais, gente séria que veio para construir família, que veio para construir vida, realizar sonho. Essa é a riqueza da cidade.
E isso vem acontecendo desde que a cidade virou cidade. Né? Quando os primeiros imigrantes começaram a chegar aqui e a italianada encontrou um lar para chamar de seu em Extrema, né? A gente olha pelas plaquinhas de ruas e a gente vê quantos, né? Morbidelli, Bertolotti, por aí vai, né? Eles foram os primeiros a chegar. E depois eles mostraram o caminho, né? Que quem quisesse vir para construir um sonho, para construir realidade, para prosperar, Extrema é o lugar. Extrema é o lugar. Né? Eu sempre, nessas idas, nessas viagens, eu vi muitas cidades onde a população tem que sair. Eu tenho que deixar a minha cidade, deixar a minha mãe, deixar o meu pai para buscar a vida em outro lugar. Isso não é fácil. Não. Isso é uma ferida muito dolorosa. Né? Você tem famílias picadas. Né? Fazendo um paralelo, né? Eu faço um trabalho muito gostoso lá em Valadares. E Valadares é uma das cidades do Brasil, talvez, que tem o maior número de brasileiros nos Estados Unidos. Governador Valadares, eu acho que mais da metade da cidade está nos Estados Unidos. Isso já há muito tempo. É meio que uma tradição dessas. Se você não foi, se você não imigrou ainda, você não é Portugal, mas exatamente, você não está normal. Você tem que ter alguma coisa errada. Né? Tanto que eles brincam lá que toda família tem um América. Toda família tem alguém lá na América. E muitas famílias que foram em parte da família não voltou. Outro dia eu estava conversando com um empreendedor lá e ele me dizendo: Adriano, todos os meus primos estão nos Estados Unidos. Eu nunca mais vou ver eles. Olha que... Mas isso causa um déficit na cidade de mão de obra? Não? Sim e não, porque outras pessoas foram para lá, né? Mas causam uma ferida emocional. As famílias são partidas. Sim. Né? No caso de Extrema, não. Extrema reúne as famílias. Sim. As famílias não precisam sair de Extrema para buscar suas oportunidades. Né? E eu venho de uma geração, eu vivi essa geração em Extrema, onde quem queria estudar e ter carreira tinha que ir embora. Não tinha outra alternativa. Né? E a gente comentou muito isso no início do trabalho do João Batista, porque ele também teve que fazer isso. Ele quis estudar, ele teve que sair para fora. Né? E vai buscar outras cidades. E quantas pessoas foram estudar e não voltaram. Então isso, a cidade perde talento. Sim. Ela perde talento. A gente tem que inverter esse caminho. Hoje todo mundo assusta de ver esse monte de gente vindo trabalhar aqui. Ônibus e ônibus de todas as cidades da região procurando empregos em Extrema. Sim. Enquanto era a cidade pequena mandando gente para trabalhar na cidade maior, não chamava atenção. Olha que curioso. Porque era o normal, das cidades pequenas. Exatamente. O pequeno tem que mandar mão de obra para a cidade maior. Hoje nós invertemos o jogo. As pessoas de todas as cidades da região sabem que podem vir para a Extrema porque elas vão conseguir um emprego. Sim. E isso tem que ser motivo de orgulho para a gente. Porque é uma lei da caridade. É muito melhor você ajudar do que ser ajudado. Sim. E esse é o papel de Extrema. Extrema ajuda pessoas hoje de todos os lados. Se o sujeito quer vir, quer criar sua família, quer constituir família, quer trabalhar, quer prosperar, Extrema é o lugar para ele. Em muitas outras cidades, não será. Então isso eu acho é a nossa grande riqueza. Porque a nossa riqueza são as pessoas. Sim. Né? O que nós conseguimos fazer na cidade foi criar um método para que as empresas viessem, fossem bem recebidas. Isso elevou muito o nível de credibilidade da prefeitura, da cidade. Então os investidores eles chegam com confiança, eles chegam tranquilos. Né? E eu vou aproveitar e vou pegar carona num assunto que está aqui fresquinho. Né? Todo mundo falando da reforma tributária. Eu ia te perguntar isso também. O que acontece e tal? Muita gente fala, Adriano, Extrema vai acabar. Não vai acabar. É óbvio que não vai acabar. O que acabam são os regimes tributários lá em 2032. Ponto. Mas Extrema continua com um ecossistema empresarial muito forte. Muito forte. Quando o empresário, é o que eu falei, o regime tributário garante o namoro, mas não garante o casamento. O dia a dia não é o regime tributário.
O dia a dia é você ter uma cidade onde você resolve suas questões, onde a documentação sai rápida, onde não há aquela taxinha de urgência no meio do caminho. Porque várias e várias cidades no Brasil são famosas. Outro dia eu estava com um senhor e ele me disse: Adriano, eu desafio alguém na minha cidade tirar um habite sem pagar uma propina. E eu virei para ele: não é possível, é assim. Ele falou: é assim. Aqui na minha cidade ninguém consegue. Eu não vou dizer o nome da cidade para não constranger ninguém, mas olha, não é só uma cidade que é assim. E aqui em Extrema eu ponho a mão no fogo. Põe a mão no fogo, porque a gente conseguiu criar um modelo de gestão muito sério e muito transparente. Então, isso gera confiança para o empresário. Né? É comum ele estar numa cidade e levar anos para licenciar o seu empreendimento. Anos. Eu estou ajudando um empreendedor numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, uma grande cidade. Ele está há 10 anos tentando licenciar o seu empreendimento. 10 anos. Eu ajudei há pouco tempo um outro empreendedor em Campinas. Foram 6 anos. 6 anos. Ela não se fala em meses. Então, quando o empresário olha para a Extrema, ele vê processos rápidos, ele vê transparência na gestão, uma facilidade de implantação. A nossa localização não vai mudar. A gente vai continuar sendo a cidade mais próxima de São Paulo em outro estado. Sim. A gente vai continuar sendo com ou sem a reforma tributária. Isso ninguém muda. Deus Essa colocou. reforma tributária, ela está prevista para quando? Ela começa a transição em 2032, quando os benefícios tributários eles se encerram. Né? O ICMS deixa de existir, passa a existir o IVA. Né? A gente vai mudar a maneira de fazer a cobrança dos impostos e as regras começam a mudar. A fase de transição começa em 2032 e depois a gente vai ter gradualmente aí uma consolidação disso. Até lá, a gente tem muita coisa ainda para resolver na reforma tributária. Teve uma passada agora pela Câmara, vai para o Senado. O Senado tem que fazer uma análise de novo das discussões. Na Câmara, ela foi aprovada, é a toque de caixa. Sim. O Arthur Lira queria até o dia 18, ele conseguiu no dia 11. Mas no Senado, os senadores já disseram que não vai ser com regime de urgência, que eles querem discutir ponto a ponto de uma maneira mais transparente. Porque a reforma tributária, tem muita gente acreditando que a gente vai pagar menos imposto. Certo. Não aposte nisso. Não aposte nisso. Por que isso não vai acontecer, Léo? A única fonte de receita do governo são os impostos. Sim. Concorda? Ele não diminuiu a estrutura dele. Pelo contrário, ele aumentou a estrutura dele. Então, como é que eu vou diminuir a minha receita? Eu não posso fazer isso. Não é? O governo simplesmente não pode abrir mão de receita. Pelo contrário, ele precisa aumentar a sua arrecadação porque nós temos um rombo nas contas públicas do Brasil. Sim. Quando a gente fala que tem um rombo, é o quê? O cara está lá no negativo. Ele está usando o cheque especial todinho. Todinho. Então ele precisa aumentar a arrecadação para cobrir este rombo. Certo. Quem é que vai pagar essa conta? Adivinha? Nós. Como sempre, né? Exatamente, como sempre. Né? Como sempre. Mas isso tem ainda, como você falou, tem um longo caminho ainda para acontecer. Pode ter mudanças. Exatamente. Se espera que haja mudanças em algumas coisas. Por exemplo, esse texto que passou pela Câmara, ele teve mais de 500 emendas, mais de 500 alterações do texto original. Mais de 500. Então, quer dizer, o texto original acabou, né? Não tem texto original mais. Foi tanta mudança que o texto original já era. Agora vai para o Senado. Os senadores também podem fazer mudanças. Então, até a gente entender qual é o texto que vai ser publicado, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Né? E é uma coisa curiosa, né? Outro dia estava um especialista em mercado de galpões falando: até 2032 Extrema acaba. Aí eu brinquei, falei: olha, eu costumo dizer que quem faz previsão é cartomante. Sim. Né? A gente não sabe dizer quem vai ser o nosso presidente em 2026. Eu sei o que vai acontecer em 2032? Rapaz, tudo pode acontecer. Tem que ser muito bom nisso.
Nós estamos no Brasil, né? Então, da noite para o dia tudo muda. Adriano, mas a preocupação então seria, tipo assim, suponhamos que, né, que essa reforma seja oficialmente, né, que ela entre em validada, vigor, né? No caso, então, afetaria Extrema de uma certa maneira, como a preocupação é se... porque a Extrema tem muito galpão, né? Muito e-commerce, é isso. Exato. Então, o imposto ele iria ser recolhido na fonte, onde o produto é feito, é isso? Exato. Não, ele vai ser recolhido aonde vai a despesa. Então, por exemplo, a gente produz aqui, mas vende para São Paulo. A arrecadação fica em São Paulo. Ah, tá. Entendeu? Então, como é que o governo está lidando com isso? Com a criação de um fundo de compensação. Uhum. Isso ainda não está claro como vai funcionar, de onde vai vir o dinheiro, quem vai tomar conta. Então, isso está dentro dessa caixinha de itens certo, que precisam ser resolvidos. Uhum. Né? Porque isso afeta várias cidades no país. Muitas delas produzem produtos que elas não consomem. Uhum. Né? Elas mandam para outros lugares. Vou dar um outro exemplo que gerou muita preocupação na prefeitura, é Paulínia. Paulínia vive da produção e da venda de combustíveis. Do gás, uhum, gasolina, óleo diesel e etc. Mas ela não consome tudo isso. Ela consome menos de 1% do que ela produz. Sim. Ela manda combustível para o Brasil inteiro. Então, sim, quer dizer, ela perderia essa arrecadação. Ah, tá. E aí? A cidade quebra. Uhum. Né? Então, essas questões ainda precisam ser resolvidas pelo governo federal para dizer a alternativa é essa criação de um fundo de compensação, mas ainda não ficou claro de onde vai vir o dinheiro, como é que vai funcionar, quem vai cuidar deste repasse. Né? Não tem nada certo ainda. Não, então. tem muita água para rolar. Entendi. Agora, sabe uma coisa que que chama muita atenção em Extrema e que às vezes as pessoas se enganam? Quando a gente montou o programa de desenvolvimento econômico em Extrema, nós estipulamos um conceito de que não permitiríamos a especialização da economia na cidade. Isso quer dizer que Extrema tem um pouco de tudo. Sim. Olha que interessante. É claro que os e-commerces são os mais famosos, mas o e-commerce não é a primeira economia da cidade. A logística não é a primeira economia da cidade. A primeira economia de Extrema são as indústrias de transformação. E aí nós temos de tudo. E são grandes. Nós temos do chocolate ao químico, do aço à embalagem. Então, quando a gente olha na distribuição dos empregos em Extrema, 80% dos empregos estão distribuídos em 14 setores. Isso dá para a cidade, Léo, uma resiliência, uma força muito grande. Porque todo dia, faça chuva ou faça sol, tem alguém passando dificuldade e tem alguém prosperando. Sempre. Eu brinco assim, que se o dólar sobe, tem um cara que ri e tem um cara que chora. Se o dólar cai, tem um cara que ri, tem um cara que chora. A gente tem que ter os 4 na nossa cidade. Sim. Eu preciso de todos eles. Eu não posso ficar em uma só economia. Porque quando dá uma crise naquele setor, quebra todo mundo. Quebra. Então a cidade se protegeu a sua economia nisso. Não dá para a gente perceber, porque quando a gente olha, a gente vê a empresa chegando e a gente não faz ideia do que é que a gente tem. E a força econômica que Extrema gira. Vamos lá. Você gosta de esporte, você é fitness, né? Não tanto. Quem usa um tênis esportivo, a marca que você escolher vai sair de Extrema. Certo. Se você gosta de tomar a sua bebidinha, as bebidas quentes, uísque, gin, vodka, vão sair de Extrema. Tá tudo aqui. As principais marcas de roupas estão aqui. Olha que interessante. A gente não para pensar nisso. Isso é uma excelência. Nós temos hoje uma excelência nisso. Nós temos uma série de fornecedores dos e-commerce, que são os operadores logísticos, que são o pessoal da manutenção, da automação, a terceirização de mão de obra. Essa galera tem excelência. Excelência nisso. Né? A gente entrega muito rápido, com muita qualidade para o Brasil inteiro. Mas a gente tem que lembrar também que a maior linha de produção de panetones do mundo fica aqui. Aqui também. Extrema é o 4º polo chocolateiro do país. Não só aqui, como já
né, já foi para Itapeva, né, já tem o seu CD e Exatamente. E agora, e isso é muito interessante, é esse transbordamento do desenvolvimento de Extrema. Durante muito tempo, a gente tinha 2 polos de excelência, Pouso Alegre e Extrema, e as cidades no meio muito estagnadas. Muito por conta das administrações. A partir de muito recente, dos 2 últimos mandatos, essas cidades começaram a despertar. Então a gente começou a ver esse transbordamento de Pouso Alegre para cá e de Extrema para lá, das cidades recebendo esses grandes investimentos. Então, Itapeva, Camanducaia, Cambuí, Estiva recebendo grandes investimentos. Ninguém imaginava que Estiva fosse receber grandes empresas, né? Achava que a cidade ia ser eternamente a terra do morango. E não. Está lá recebendo grandes investimentos, gerando emprego, gerando oportunidade. E isso é fundamental para essas administrações, porque todo mundo quer chegar numa cidade, ter uma cidade segura, uma boa educação, uma boa saúde, limpa, né, com avenidas sendo abertas, estruturas sendo construídas. Como é que a prefeitura paga isso? Com a arrecadação. Com os impostos recolhidos. Se ela não tem empresas no seu município, ela não tem arrecadação. Ela vai viver dos repasses. O que é viver de repasse, Léo? É viver com o pires na mão. É um IPVA, pedir uma emenda, pedir um convênio, uma ajuda de um deputado, uma ajuda de um senador, ir lá pedir alguma coisa para o governador. É viver com o pires na mão. Quando a cidade tem a sua economia forte, ela faz o seu planejamento. Como é que a Extrema consegue tocar 80 obras ao mesmo tempo? Com caixa. Simples. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho que escolher qual dessas 80 obras eu gostaria de fazer. E às vezes a obra não sai, não é porque o prefeito não quer ou porque ele tem má vontade. Não, porque ele não tem o dinheiro. Então, se a gente não tem uma cidade com desenvolvimento econômico, eu não tenho mais nada. Uma outra questão que muitas vezes passa despercebido. Todo mundo diz assim, eu quero um comércio forte. O que é que faz um comércio forte? Consumo. E para ter consumo eu preciso ter massa salarial. Emprego. Então o melhor programa de apoio que Extrema fez para o seu comerciante foi justamente gerar emprego. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre deste ano, Extrema gerou 2.400 novos empregos, 2.400 carteiras assinadas. Isso é CAGED. Isso é número formal. Certo. Isso é quase que 1.000 empregos a mais do que as outras cidades criaram. Pouso Alegre, Poços e Varginha. Que são até maiores. Muito maiores. Então a capacidade de Extrema de gerar emprego e colocar esse cidadão consumindo é a melhor coisa para o comércio. Tanto é que, uma prova, o termômetro disso, nós temos ponto comercial vazio em Extrema? Não acho. Tem aluguel barato de ponto comercial em Extrema? Não. Por que não tem aluguel barato, Léo? Porque tem fila de espera. A lei da procura e da demanda. Exatamente. Então, esse é o melhor termômetro. Agora, quem passa dentro de Belo Horizonte, na Rua da Bahia, que foi durante décadas a rua comercial de Belo Horizonte, 80% dos pontos estão fechados. Isso é um indicativo de pobreza, de degradação do centro da cidade. Se eu não tenho consumo, ninguém quer colocar o seu comércio ali. Extrema, o melhor programa de apoio ao comércio é ter consumidor. É ter gente comprando. Se a gente não tem gente comprando, eu teria um comércio muito fraco. Isso é fundamental. Então, uma coisa vai girando a outra. E aí, quando eu coloco o comércio forte, o comércio reinveste, o comércio amplia seus pontos comerciais. Agora, os pontos comerciais, imagina, estão chegando lá na Lava Pés. Em 2017, não tinha nada na Lava Pés, era só pasto. O centro está aumentando, né? Exatamente. Então, o centro ele vai se espalhando, ele vai crescendo. Os loteamentos ultrapassaram a Fernão Dias e isso vai crescendo. E aí eu amplio o número de empresas, eu amplio o número de vagas. E por que o comércio é
tão importante num município, Léo? Porque, via de regra, ele acaba sendo uma grande porta de entrada para o primeiro emprego. Uhum. Muitos e muitos adultos hoje começaram a sua vida profissional no balcão de uma farmácia, no balcão de um açougue, num supermercado. O comércio, ele é uma porta de entrada para o mundo do trabalho para o jovem. Uhum. Então, ele é fundamental em qualquer município. Mas se ele não tiver venda, ele não contrata. Sim. Né? Uhum. Então, uma coisa vai puxando a outra. Olha só, esse último final de semana, agora, do dia 9 de julho, né, que foi o feriado em São Paulo, uhum. né, o feriado de 32, é um feriado paulista. Extrema estava cheia. Extremamente caipira, uma festa que lotou a cidade. Um grande feriado. O que acontece? O termômetro do consumo vai lá em cima. Sim. Isso gera renda, gera riqueza, gera qualidade de vida na cidade. E são mais pessoas que vêm para a cidade a passeio, acabam gostando da cidade, já tem aqui, né, um lugar para... Quantas e quantas vezes eu estava na prefeitura, numa segunda-feira cedo, e recebi, olha, eu vim no final de semana e gostei da cidade. Estou querendo montar uma empresa aqui. Então o cara ficava até a segunda-feira, ia me encontrar na prefeitura e eu já ajudava ele a trazer a sua empresa para cá. Uhum. Porque Extrema ainda concilia isso da qualidade de vida com o desenvolvimento econômico. Sim. Né? Às vezes, é claro, a gente, poxa, tem trânsito. Tem trânsito? Tem nada. A gente vai de qualquer lugar para qualquer lugar em 15 minutos. Sim. Trânsito é morar lá em BH, que eu gastava 1h30 para chegar no trabalho. Trânsito é morar em São Paulo, que a gente leva 2, 3 horas para chegar no trabalho. Isso é trânsito. Uhum. Nós temos qualidade de vida. Sim. Né? As pessoas ainda vão para a praça, as pessoas se encontram, as pessoas se cumprimentam. Uhum. Isso é qualidade de vida. Sim. Né? E se eu estava vendo outro dia aí que Extrema ela está em 6º nacionalmente, é isso? Nacional? É a 6ª cidade no país para se viver. Olha só. Mas isso a gente já sabia, né? Extrema, senão a gente não estava morando aqui, né, Léo? Mas Extrema está sempre ali né? Nos topos ali, né? Sempre em primeiro lugar de alguma coisa, né? Pois eu estava olhando outro dia, até em decoração natalina, quando o João esteve aqui no podcast, ele veio em dezembro, então já tinham enfeitado a cidade. E no ano anterior, parece que Extrema tinha recebido né, um prêmio de melhor decoração natalina de Minas. Exato. E olha como tudo é gestão. Uhum. Né? Tudo é gestão. Quando a gente olha para Monte Verde está um espetáculo. Sim. Está muito bonita. Mas foi preciso fazer investimento para chegar nesse patamar. Uhum. Né? Monte Verde é uma joia do estado de Minas. Ela é uma joia. Ela é completamente diferente de outros lugares. Sim. E ela é feita também por quem? Empreendedores. Sim. São empreendedores que estão ali lutando pelo seu sonho, batalhando pelo seu negócio, né? E recebendo gente do Brasil inteiro. Uhum. Então eles investiram muito na decoração de Natal. Isso transformou a cidade e eles entenderam, cara, é preciso fazer isso. Uhum. É preciso melhorar a avenida, é preciso melhorar o saneamento, é preciso melhorar a oferta de água potável. A gente precisa criar essa estrutura. Uhum. Mas se a gente não tem o desenvolvimento econômico, eu não tenho condições de fazer isso. Certo. Né? Outro dia, conversando com o João Batista, eu comentei com ele, falei, todo mundo sabe que um mutirão de cirurgias, fazer 1.000, 2.000 cirurgias, é importante. Ninguém pergunta quanto custa. Uhum. É um caminhão de dinheiro. E esses mutirões que a prefeitura aqui faz, é com o dinheiro da prefeitura. É do orçamento da prefeitura. Uhum. Que vem dos impostos pagos por quem está na cidade. Uhum. Então, se eu não tiver essa economia girando na cidade, eu não tenho dinheiro para fazer a cirurgia. Uhum. Olha como uma coisa puxa a outra. Uma questão a gente está ligado matemática, nisso. né? Exatamente. Eu vejo que a nossa região, esse eixo Fernão Dias, de Extrema a Pouso Alegre, ele vai continuar crescendo. Ele vai continuar, sim, recebendo empresas. Itapeva, nesses últimos 4 anos, recebeu Mudou vários... a cara. É. Mudou a cara de Itapeva. Quando a gente chega em Itapeva, primeira coisa que a gente vê, tá lá o condomínio da Pet Love. Sim. Aquilo impressiona, chama atenção.
Balduco. Né? E isso foi fantástico, né? Todos os fundos de investimento levando empreendimentos para lá, galpões ainda construindo, galpões sendo aprovados para construir. Quando a gente fala dos galpões, Léo, é uma coisa interessante, porque o galpão, ele no desenvolvimento econômico, ele é considerado um investimento estruturante. Sim. Eu preciso desse investimento, eu preciso da casa para receber o hóspede. Se eu não tenho esse galpão, eu não consigo trazer uma série de empresas. Porque hoje, de cada 10 empresas que a gente atende, só 2 querem comprar o terreno, construir e mobilizar dinheiro. A maioria não quer. 80% das empresas já querem alugar o galpão, entrar e começar a trabalhar. Seja logística ou seja indústria. Elas não querem mais colocar o dinheiro em tijolo. Ela quer colocar o dinheiro na produção dela. E ela está correta. Né? O negócio dela não é construção, não é engenharia. O negócio dela é o trabalho. Então, eu preciso que alguém faça o galpão primeiro para depois eu receber essa empresa. Certo? Sim. Então, ele é um equipamento estruturante. E isso tem se espalhado no sul de Minas. Em algumas regiões do estado, a gente não encontra. Ele não existe. E isso gera uma deficiência muito grande. Né? Quando a gente vai para cidades muito grandes, Montes Claros, Divinópolis, Uberaba, Uberlândia, não tem oferta de condomínio logístico. Não tem. Então, muitas vezes, o empresário até quer ir para aquela cidade, mas ele não consegue se hospedar. Porque antes dele eu tenho que ter alguém que faça essa construção, que faça esse investimento. E aí também eu preciso do posicionamento da prefeitura para agilizar esse processo. Né? Então, no caso da nossa região de Extrema Pouso Alegre, isso não vai parar. Nós temos vários empreendimentos já ou em aprovação, ou em construção, ou finalizando, ou iniciando. Então, isso vai continuar, esse movimento vai continuar, vai gerando oferta de emprego, vai gerar arrecadação para as cidades. E essa melhor arrecadação vai também transformando as cidades. Né? E Itapeva deu um salto de qualidade, vive o seu melhor momento econômico. Itapeva vive hoje o seu melhor momento econômico. Ela está construindo uma arrecadação que ela nunca teve. Sim. E aí entra os desafios futuros. Ter o dinheiro não é garantia de que eu tenho uma boa gestão. Não é? Sim. Quando a gente tem o nosso comércio, a nossa empresa, aquela regrinha, né? Não é quanto eu vendo, é como eu gasto. Sim. Então não é questão de dinheiro, é questão de saber gastar. Exatamente. Eu posso ganhar muito por uma mão e gastar muito mal por outra. Agora, se a cidade de Itapeva, se a comunidade de Itapeva, se a próxima gestão de Itapeva tiver essa inteligência, esse compromisso com a cidade, melhorar a infraestrutura, melhorar a saúde, melhorar a educação, ampliar a vaga de creche, etc., a cidade vai bombar. A cidade vai bombar. Tem uma questão até que você falando aí, eu tô lembrando aqui. Né? Em Itapeva agora, até alguns anos atrás, tinha uma agência bancária. Né? Hoje, se eu não me engano, já tem o Sicredi, já tem Sicobi, até a própria Energisa já tá fazendo uma outra subestação. Exatamente. Por quê? Porque empresas estão chegando e a cidade está desenvolvendo. Senão esses bancos, a Energisa não estaria tendo que ampliar seus negócios. É um termômetro. É aquilo que eu falei do comércio, né? Eu só tenho um comércio forte se eu tiver gente consumindo. Eu só tenho as agências bancárias, os serviços bancários no meu município, se eu tiver dinheiro circulando. Sim. Se eu não tiver dinheiro circulando, por que é que eu vou para a tua cidade? Né? Então, esses sinais que a gente vê em Itapeva mostram esse crescimento. É claro que a gente gostaria de estalar o dedo e ter tudo pronto. Não é assim. Não é assim. Né? Extrema vem num processo já de décadas. Né, fazendo isso. Outras cidades da nossa região já começaram há muito tempo. A gente vê o desenvolvimento de Pouso Alegre. Pouso Alegre, lá nos anos 80, já estava fazendo esse trabalho. Então, não é da noite para o dia, não é fácil e não é simples, mas é possível. Né? É possível com seriedade, com muito trabalho. Né? Eu brinco que é o método TBC. Tirar o bumbum da cadeira.
Né? Se a gente não esperar as coisas acontecerem, né? Exatamente. Se a gente ficar sentadinho no ar-condicionado com uma cadeira muito confortável, não vai rolar. Né? Então é preciso sim que a cidade inteira se movimente. O empreendedor tem que fazer a parte dele, a gestão pública tem que fazer a parte dela. Né? A gente tem que correr atrás. Trabalhar junto. Exatamente. E aí a gente faz a cidade prosperar. E prosperidade ou é para todo mundo ou não é para ninguém. O legislativo também, né? Exatamente. O legislativo tem que participar, porque olha só, algumas tarefas são compromisso do legislativo. Quando a gente vai falar de plano diretor, código tributário, lei de zoneamento, o legislativo tem que se empenhar mais nisso. A lei da liberdade econômica, várias cidades em Minas ainda não implantaram. Se ficar cada um puxando a corda para um lado, não vai sair do lugar. Exatamente. Vai bloquear toda a parte de desenvolvimento da cidade. Exato. A gente tem que resgatar a importância da função, entender qual é o meu quadrado. A gente vê, muitas vezes, a prefeitura querendo fazer o papel do legislativo e o legislativo querendo fazer o papel da prefeitura. Não funciona. Já está definido qual é o papel de cada um. Então a gente precisa que o legislativo faça o seu dever de casa, as leis de incentivo municipal, as revisões de código tributário, atualização de plano diretor, de lei de zoneamento. Isso é legislação. Qual é a casa de leis? A Câmara. E a execução do trabalho é das prefeituras. Então as prefeituras têm que executar corretamente o seu orçamento, têm que entregar o serviço para a sua população. Cada um tem o seu quadrado. E se cada um fizer bem feito o seu quadrado, cara... todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Principalmente o cidadão, né? Exatamente. Não fica aquela briga política, né? Exatamente, porque todas as vezes que a gente perde tempo discutindo política, a gente não está trabalhando. Exato. Tem alguém que não está trabalhando. Né? É uma coisa engraçada. Quando você pega um empreendedor, o empreendedor fala muito assim: eu não tenho tempo de ficar doente. Por quê? Porque ele tem um compromisso a cumprir, ele tem que abrir o comércio dele cedinho, ele tem que fechar de noite, ele tem as contas para pagar, ele tem salário para pagar. Por que a gente não leva esse mesmo compromisso para a vida pública? Não é? Sim. Chega cedinho, acorda cedo, vamos trabalhar, vamos entregar. Né? Eu brinco que a gente tem que dar produção. Sim. Tem que dar produção. Exatamente. Né? E aí a gente muda as coisas. Quando a gente tive a oportunidade de ir para o estado com o governador Zema, com a mesma equipe que a gente já tinha no governo, porque eu era o único não concursado lá, eu era o único que não era concursado, então eu era um cargo de confiança, todos os outros eram concursados e já estavam lá antes de mim, antes do governador Zema. Sim. No mandato dele, nós entregamos mais investimentos para o Estado do que nos últimos 25 anos. O que mudou? Tirar o bumbum da cadeira. É todo mundo ir para a rua para atender as empresas, conversar com o empresário, saber o que precisa ser feito. Porque esse sujeito ficava no conforto do ar-condicionado lá na cidade administrativa. Recebendo dele? E não precisava. Não tem meta para bater. Né? E aí, quando a equipe viu o poder de transformação que eles têm quando vão para o município, quando eles entregam, quando eles implantam uma empresa, isso mudou tudo. Mudou tudo. Hoje a gente tem uma equipe no estado extremamente agressiva do ponto de vista comercial, não gosta de perder projeto, gosta de atrair empresa, gosta de atender bem o empresário, quer melhorar o estado, vai transformar isso para todo lado. Mudamos a cara de Minas. Resolveu todos os problemas? É óbvio que não. É óbvio que não. Você sabe que eu explico isso, Léo, com a definição da guerra fiscal. Eu digo assim, que quando você passa na frente de uma concessionária de carro de luxo, você não espera ver uma promoção. Porque aquela concessionária não vende preço. Ela vende status, vende tecnologia, vende luxo, vende outros atributos. Quando você passa na porta de uma concessionária de um carro popular, você espera ver uma promoção. Porque o argumento dela é o preço. O único estado no Brasil que pode se dar ao luxo de cobrar um preço cheio é São Paulo. Tem as melhores estradas, o melhor porto, os melhores aeroportos, as melhores faculdades, os melhores hospitais. Mas ele cobra o pedágio mais caro, o IPTU mais caro, os licenciamentos mais caros. Ele cobra. Ele tem o melhor produto, então ele cobra à altura. Todos os outros estados do Brasil,
não tem esse produto. Então, o que eles precisam fazer? Trabalhar um preço menor. E o que é o preço menor? Os benefícios tributários. Eles não podem cobrar o preço cheio porque eles não têm um produto para entregar. Nós temos estradas ruins. Se você vai daqui para Pouso Alegre, você não consegue usar o celular daqui até lá, daqui até Pouso Alegre. Imagina lá no interiorzão. Então o celular não pega, falta energia, falta rodovia, falta asfalto, falta tudo. Sim. Então o que eu tenho que fazer? Praticar um preço menor. Certo. Esse é o benefício tributário. Essa é a guerra fiscal. Né? Sim. Então é fácil da gente entender assim. Então, Minas tem um dever de casa gigantesco para fazer, cara. Gigantesco. E qual que é o futuro? Você acha o futuro agora, né, para os próximos anos aqui dessa nossa região aqui, Adriano? Tipo assim, a semente que vocês plantaram aqui em Extrema, né? Ela germinou já tá dando frutos. Transbordou. E a raiz ela tá se expandindo aqui para, né, para frente aí, Itapeva, Camanducaia, Cambuí. Para os próximos anos aí, você acha que Extrema continua crescendo e ainda consegue desenvolver aqui o nosso trecho aqui? Ou você acha que Extrema vai chegar a um ponto que ela vai estagnar de empresas e vai começar a crescer as cidades para frente? Vai virar a nossa região vai virar um polo industrial. Toda essa região vai virar. De Extrema a Pouso Alegre. Eu acredito que em 15, 20 anos, as cidades estarão emendadas. Não, a gente não vai mais... Tipo ABC. Exatamente. Na região de Jundiaí, na região do ABC, a gente não sabe mais quando a gente passa de um município para o outro. Certo. Porque esse crescimento, ele acontece nas margens da rodovia, né? É onde as empresas têm que se instalar mesmo, e ele vai crescendo. Então ele está vindo de Pouso Alegre em direção à Extrema e de Extrema em direção a Pouso Alegre. E todas as cidades recebendo investimento. Então isso vai acontecer naturalmente. O ramo logístico ele continuará sendo muito forte na nossa região. Isso por conta do acesso aos grandes mercados, não só São Paulo. São Paulo é o maior mercado da América Latina, mas não é só. Né? Outro dia eu estava comentando isso com um cara. Falou, olha, São Paulo tem 22 milhões de habitantes, mas o Brasil tem 220. Sim. E aí o resto, eu não vendo para eles? Eu tenho que vender para eles também. Né? Então, a nossa região, logisticamente, ela continua sendo... Ela é mais interessante para e-commerce. Não só os e-commerce, mas mesmo a distribuição de medicamentos, parte os de insumos para outras empresas. Logística. Exato. E a nossa industrialização também vai continuar crescendo muito forte, porque a gente tem outras características. A gente tem um acesso a uma rede de qualificação de mão de obra muito forte, e isso a gente pode contar de São Paulo até Pouso Alegre, porque é muito fácil da gente trazer um profissional qualificado de São Paulo ou ir se qualificar em São Paulo. Então a nossa rede, desde dos técnicos, né? Senai, Senac, Sebrae, com as faculdades, nós temos importantíssimas faculdades na região. Nós temos uma região, o único Inatel do Brasil fica no sul de Minas. Né? Nós temos 2 faculdades de medicina, uma em cada ponta, né? Bragança Paulista e Pouso Alegre. Nós temos toda essa oferta de qualificação de mão de obra. Então, isso é muito bom. Certo. Segundo, nós temos um custo de operação muito menor do que num grande centro. Num grande centro, para o meu funcionário chegar, ele pegou muitas vezes 2 ônibus, um trem e um Uber. Ele já chega cansado. A produtividade dele é muito pequena. Algum tempo atrás eu estava com um investidor estrangeiro e a gente passou a semana em São Paulo e ele me disse assim, olha Adriano, aqui vocês trabalham 3 dias na semana, 2 vocês deixam no trânsito. E é verdade, é verdade. Agora, de Extrema até Pouso Alegre, qual cidade é difícil de navegar? Nenhuma. Então nós temos um custo de implantação menor, um custo de vida menor, nós temos uma condição de segurança melhor, nós temos uma infraestrutura pública melhor do que nos grandes centros. Aliás, o último censo já mostrou isso nas grandes capitais. As pessoas estão saindo, estão deixando as grandes metrópoles por conta da perda de qualidade de vida. Criminalidade, custos muito altos de vida e todo o estresse da vida num grande centro. As pessoas estão saindo. Então, as cidades
pequenas e médias vão se sobressair nisso. É o que acontece com o Extrema já há décadas. As pessoas vêm para cá, se encantam e vêm morar. Primeiro, muitos que moram em São Paulo vêm e compram uma chacrinha, né? Só para os fins de semana. A hora que você vê já tá por aqui mesmo. Começa primeiro vem só no final de semana, depois começa a ir embora na segunda, quando vê tá indo na terça, chega na quinta, acabou, muda para cá, né? Mas isso, e nós temos um outro diferencial que é importante, Léo. Minas tem um problema chamado CEMIG. A CEMIG tem 4.000 obras em atraso. Tem uma energia muito cara, uma energia deficiente, também com um dever de casa muito grande para ser feito. Certo. Nós temos o privilégio de não sermos CEMIG. Nós somos atendidos pela Energisa. Que é a empresa paulista. Exatamente. Então a gente tem oferta, a gente consegue ter um atendimento melhor, um atendimento mais rápido. E isso para as empresas faz muita diferença. Há um outro investimento estruturante, que ontem inclusive foi pauta de uma outra reunião em Pouso Alegre, que é a questão do gasoduto. O gasoduto entre Bragança Paulista, saindo ali do entroncamento de Bragança Paulista e chegando a Pouso Alegre, ele vai sair. É uma luta antiga, desde 2012 eu participo dessas discussões, dos encontros, de avaliação e etc. e tal, mas ele vai sair. E quando ele sair, vai se descortinar um outro momento para a indústria no sul de Minas. Por exemplo, hoje nós não temos na região uma indústria de porcelana, porque eu preciso ter o gasoduto. As indústrias de porcelana da região estão localizadas em Andradas e Poços de Caldas. A indústria de vidros é em Jacutinga, porque também precisa do gás. São as únicas 3 cidades no sul de Minas com o gasoduto. Certo. Jacutinga, Andradas e Poços. A partir do momento que a gente tem a oferta do gasoduto nesse eixo Fernão Dias, a gente descortina um outro momento. Então eu posso conversar com indústrias de vidro, indústrias de cerâmica, porcelanato, eu posso conversar com vários outros setores que hoje a gente não tem. Então, olha como o fôlego dessa região ainda, cara, está longe do fim. Sim. Não chegou nem na metade. A gente ainda tem muito para desenvolver. Essas cidades têm muito para prosperar. O que vai fazer a diferença? Gestão. A gestão de cada uma dessas cidades. Até agora há pouco, né, antes da gente começar, né, a gente estava conversando, muito, né, anos atrás, né, Extrema ela estava no meio de Itapeva e Vargem, né? A Extrema, né, deslanchou. Exato. Né? Então, agora está começando a desenvolver, né, as outras, devido ao Extrema ter começado, como a gente falou, ter plantado essa semente, floresceu, né, tá dando frutos e agora começa para lá. As cidades têm que entender que esse é o caminho. E para dar continuidade, como você está falando aí, vai da gestão. Exato. Não é isso? Exato. Porque destruir é mais fácil que construir. Então eu tenho um prefeito que vem construindo. Aí chega um outro e fala, não, eu não gosto disso. Quero fazer do meu jeito. Ué. Acabou. Né? Outro dia eu estava conversando com um prefeito que, graças a Deus, está encerrando, está pendurando as chuteiras. Ele falou assim para mim que ele não gosta de fazer creche. E aí eu falei, não gosta? Não, porque o lugar da mulher é dentro de casa cuidando dos filhos. Olha aí. Eu falei, gente de Deus. Onde que esse cara vive? Pensa. Ele está destruindo a cidade dele. Ele não constrói creche porque ele acredita que a mulherada tem que estar dentro de casa cuidando das crianças. Olha só. Que ano que ele tá? Eu fiquei olhando para ele e falei, cara, você está de gozação. É sério? Você acredita nisso? E ele realmente acredita nisso. Olha só. É gestão. É gestão. Entendeu? Então, se a gente tem uma gestão progressista, uma gestão inteligente, que traz o desenvolvimento, essa história de falar, não, chega, tem muito... Chega por quê? Quem vem depois de mim tem que ter oportunidade de trabalho, tem que ter oportunidade de carreira, tem que ter oportunidade de estudo. Eu não posso pensar na minha situação. E eu daqui a pouco também estou pendurando as chuteiras, mas e quem vem depois? As pessoas que vêm, que migram, né, para uma cidade como Extrema, elas não estão em busca de riqueza, estão em busca de uma melhor qualidade de vida para sua família. Exato. Não é verdade?
Elas estão buscando a oportunidade. Oportunidade. Elas têm que chegar numa cidade, né? Tem que ser acolhida, porque também ali ela vai gerar também, né? E talvez esse cara que chega, ele não tenha mais o tempo de fazer um estudo, ele não tenha mais o tempo de melhorar a sua condição. Mas ele está garantindo para os seus filhos uma melhor condição. Exatamente. Um estudo. E essa é a obrigação de todo pai. Exato. Essa é a obrigação de todo pai, é garantir para o filho uma melhor condição de vida, uma melhor oportunidade. Sim. E se ele entende que ele tem que sair da cidade dele e buscar um outro local, ele tem que ter a coragem de fazer isso. E nós temos que ter a generosidade de entender isso. Sim. Que ele deixou a vida dele para trás. Ele deixou a vida dele para trás. E isso aconteceu desde a nossa origem. Porque ninguém brotou aqui. Todo mundo que está em Extrema veio de algum lugar. Exatamente. Né? Veio de algum lugar. Né? Você veio de Campinas. Exatamente. Quando a gente olha o movimento migratório que teve, né? No ano passado a gente teve a oportunidade de receber em Extrema a Débora Onisto, que é uma vereadora em Veneza e que veio para cá para se reencontrar com a família Onisto e resgatar. Foi uma choradeira danada. Porque ela contando como é que é lá, e depois o Mozart, né? O Mozart Onisto teve a oportunidade de ir até lá e olhar o que ficou lá da saída dessas famílias, os registros, as fotos, as histórias. Cara, foi preciso muita coragem para aquelas pessoas entrarem num navio sem saber o que iam encontrar aqui no Brasil e fazer a sua mudança. E elas vieram, construíram Extrema, começaram a nossa história. Então todo mundo que está aqui veio de algum lugar. Exatamente. Ninguém brotou aqui. Né? Perfeito, isso aí. Ô João, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, deixar o Adriano descansar um pouquinho. Né, Adriano? Quantas horas a gente está aí? Já estamos aí há 1h30 falando. Olha para você ver como é que passa rápido, né? Bom, eu queria agradecer aqui mais uma vez ao meu amigo alemão, né, da Casa da Lavoura, né? Tá com a gente aí sempre. O que foi? Queria agradecer mais uma vez aqui o nosso amigo alemão, né, da Casa da Lavoura. Eu costumo dizer sempre aqui, né, todo podcast eu lembro, pessoal, que a Casa da Lavoura, né, ela é considerada uma loja, uma casa de materiais de construção, mas ela não é só materiais de construção, ela é decoração, né, utilitários, ferramentas, né, até ração, né, tem na Casa da Lavoura. Então, eu falo para o alemão que a Casa da Lavoura é quase que um shopping, né? Tudo que você precisa você encontra, não é verdade? Então, Casa da Lavoura, desde do básico ao acabamento, decoração, utilitários aí que você precisa para sua casa, ferramentas, enfim, tudo que você precisar, né? Você não encontrou aqui no centro da cidade, pode ter certeza que na Casa da Lavoura você vai encontrar. Tá ok? O próximo, João? Casa do Sitiante, nosso amigo Everton, né? Também a Casa do Sitiante oferece para você aí tudo que você precisa aí para agropecuária, pecuária, seus pets, né? Medicamentos veterinários, acessórios para os pets, vestuário para quem trabalha aí com lavoura, enfim. A Casa do Sitiante ela tem 3 unidades, tem uma em Itapeva e 2 aqui em Extrema. A gente tem o endereço aí, Rê? Temos sim, a loja 1 fica em Itapeva, na rua Manuel Queiroz 123. Aqui em Extrema tem a loja 2, fica na Capitão Germano 457, que também fica no centro. E a loja 3 na João Mendes 675, que também fica no centro aqui de Extrema. Isso aí. Então tá precisando de algum produto, ração, né? Eu sempre falo aqui que a ração dos meus cachorros, né? Eu dou esse exemplo, né? E não canso de dar esse exemplo, porque eu tenho 2 cachorros, eu comprava um saco de ração de 10 kg, pagava 110 de uma marca. A mesma marca na Casa do Sitiante, quando eu fui comprar, era 88, um saco de 15 kg. Eu falei, de uma certa forma, né? Fiquei, pô. Então, assim, quer economizar um pouquinho não, quer economizar muito aí, né? É só dar um pulinho lá na Casa do Sitiante, tá bom? E Extrema Médica, né? Extrema Médica, ela tá aí globalizando aí as suas parceiras. A Extrema Médica está renovando aí, né? Tá globalizando aí as empresas Extrema Médica, Hospital São Lucas e mais uma empresa aí que eu ainda não posso, né, falar porque ainda não é oficial,
Mas a ideia, o objetivo dessa globalização é facilitar aí a vida do usuário e do convênio médico, tá? Então, toda essa burocracia para marcar uma consulta, para poder marcar uma cirurgia, né, um exame, né, isso aí então vai acabar, tá? A proposta da Extrema Médica e dessa junção, né, vai ser facilitar a vida do usuário aí do convênio médico, tá ok? A Extrema Médica fica na rua Alcebiades Vollers, número 2. Número no bairro 2. São Cristóvão. Fica próximo ali à delegacia. Exatamente. Bem em frente à delegacia ali está a Extrema Médica. Quem precisar de mais informações, né, referente aí aos planos, é só dar um pulinho na Extrema Médica, né, que você vai conseguir ter mais essas informações. A Farmacenter, nosso amigo Matheus, a Farmacenter, desde que o Matheus ele assumiu a direção da Farmacenter, a batizou como Farmacenter, seu objetivo foi ter o melhor preço e o melhor atendimento, né? Então é nisso que ele trabalha hoje, dando treinamento aos seus funcionários, né? E tendo aí os seus medicamentos, produtos ali da farmácia com o menor custo, tá? E além de ter convênio aí com algumas empresas, né? Quem é conveniado da Farmacenter, né, tem, além de desconto, ainda não paga a entrega, né? O delivery é gratuito. Exatamente. É o isso? telefone lá é 3435-1730. Lembrando, Léo, que eles ficam na rua Coronel Antônio Cardoso Pinto, 96, aqui no centro de Extrema. Eles ficam ali próximo à lotérica e à Caixa Econômica, tá? Exatamente, entre a lotérica e a Caixa Econômica Federal. Exatamente. O atendimento lá é todos os dias, das 7 horas da manhã às 21 horas. Isso. Grande abraço aí para o nosso amigo Matheus. Ele vai estar aqui logo mais para contar um pouquinho mais sobre a Farmacenter, tá bom? Ricardo Reis, né, meu barbeiro. Tô sempre lá, todo mês, tô dando uma passadinha lá. O Ricardo, ele atende aí seus clientes aí por agendamento, né? Ele é um dos barbeiros mais bem conceituados aqui, mais renomados aqui da cidade, e trabalha sempre por agendamento. Então, se você está precisando aí dar um grau aí no visual, né, no cabelo ou a barba, né, só dá um pulinho lá no Ricardo ou pelo telefone, né? Qual que é o telefone? Isso, o telefone de lá do Ricardo é 35991152346. O endereço é Rua Coronel Antônio Cardoso Pinto, 204. O ponto de referência do Ricardo é em frente à Érica e do lado da Maria Flor. Isso aí. Nossa referência já, né? É ali nesse meiozinho ali. Então o Ricardo também, né? A barbearia tradicional, além do Ricardo, né, atender aí por agendamento, tem o Luan e o Ariel, que trabalham também junto com o Ricardo, e eles atendem aí por ordem de chegada. Então, de uma certa forma, né, de uma maneira ou de outra, você vai ser atendido, tá bom? De repente é uma emergência, não dá para esperar, né, pelo Ricardo. Lá tem o Ariel e o Luan, tá ok? É isso, João? Depois a gente fala dos demais. Tem bastante, né? A gente tem que dividir um pouquinho, né? Senão o assunto esfria, né, Adriano? Aí a gente tava falando então dessa parte esqueci mesmo qual que era a parte que a gente tava falando. Do desenvolvimento das cidades vizinhas. Isso. Né? Isso vai continuar, Léo. Continua. Tá? Continua. Claro, continua assim. Tem condições de continuar. Tem condições, depende da gestão. Né? Eu acho que esse ano é um ano decisivo para os municípios. Está num ano eleitoral, né? Exatamente. É um ano de fazer essa escolha. E muitas vezes, quando a gente vai para a eleição, a gente não lembra disso. Uhum. A gente está definindo o que vai acontecer. Né? De uma forma ou de outra. De uma forma, isso é o que eu ia falar, de uma forma ou de outra, o meu voto ele influencia na vida dos demais, né? De todo mundo de uma comunidade, né? E às vezes a gente não dá valor no nosso voto. Exatamente. A gente não entende que depois eu vou pagar o preço disso. Uhum. Pro bom ou pro mal, eu vou pagar a conta. Sim. Se eu fizer uma boa escolha, uma escolha consciente, eu vou viver numa cidade boa. Sim. Se eu fizer uma escolha, às vezes oportunista, pensando em algum ganho pessoal, alguma coisa assim, eu vou entregar para minha família uma cidade ruim. Aí vai ser 4 anos aí para poder... É uma escolha. 4 anos de atraso, vamos dizer assim. Exatamente, né? É uma escolha. Exato. Então, o pessoal aí que, né, lembrando aí que estamos aí num período eleitoral, né? A partir do dia 16 de agosto entra aí a campanha eleitoral. Então, a gente tem que, né, prestar muita atenção aí nas propostas, né?
ver realmente se né, se a proposta, né, ela tem fundamentos, né, Adriano? Porque às vezes também nem Exatamente. tudo que se promete, né, é viável ou tem condições de realmente acontecer, né? Tem que ser, né, propostas aí né, que a gente veja que realmente tem condições de ser... Tem que ser pé no chão, né? Tem que ser pé no chão, exatamente. Milagre ninguém faz. Exato. Né? Então, analisar, né, o futuro administrador da empresa, né, da empresa pública, né? Não deixa de ser uma empresa, né, Adriano? Exatamente. É uma empresa, a empresa mais importante muitos cidade, funcionários, né? Mais importante. Qualquer bobagem que acontece numa prefeitura, todo a mundo cidade tem prejuízo. Inteira, a cidade inteira paga. Né? Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado aí com relação a isso, né? Às vezes faz um agrado aqui, às vezes por um agrado, né? Uma cesta básica, um saco de cimento, né? Um churrasco, uma terraplanagem. Isso vai custar caro depois. Então dá medo, né? Dá medo. Realmente é preocupante. Mas acredito aí que, né, a gente está na era da informação, Adriano, né? Na era da informação e é fácil de você analisar as propostas, analisar o perfil do candidato para poder estar aí, né, dando seu voto de confiança. Tomar muito cuidado aí com as fake news também. A gente está na era não só da informação, quanto também da era da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial hoje é muito difícil, né, a pessoa identificar o real do fake news, né? A verdade do fake news. Então, tá muito complicado. Vamos ter esse cuidado aí, né? Exatamente. Isso aí. Ô, Léo, eu acredito sim. Eu vou sempre olhar o copo meio cheio. Meio cheio. Tá? Eu acho que nas últimas eleições, o Brasil todo passou a ter uma safra melhor de prefeitos. Uhum. Né? Prefeitos mais comprometidos, mais sérios, menos oportunistas. Eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, claro. Uhum. Né? Mas eu passei a conhecer bons prefeitos, gente séria, gente com vontade, gente que é da cidade, que vive na cidade, sabe? E isso dá esperança. Certo. Isso dá esperança. Né? Então, tem problema? Tem um monte de problema. A gente ainda tem um monte de coisa errada acontecendo, um monte de gente oportunista que não deveria passar longe de uma administração pública. Mas eu tenho visto cada vez mais gente boa, sabe, se aproximando, fazendo a diferença para o seu município. Sim. E isso é o que dá esperança, né? É o que dá esperança. Deixa eu abastecer você. Obrigado. Isso aí. Adriano, a gente está indo aí para quase 2 horas de podcast, né? Foi muito... teve muito proveito a nossa conversa, né? Foi bem bacana. Você tem, para a gente finalizar, uma mensagem, né, para as pessoas aqui, tanto da cidade quanto aqui da região, Itapeva, Camanducaia, Cambuí, né, com relação ainda ao futuro dessa região, né? E também a gente acabou de falar aqui da parte de eleição, você já deu seu posicionamento aí, mas queria que você deixasse uma mensagem final, né, para o pessoal que está assistindo a gente. Léo, eu vou reforçar esse recado. Você é um especialista nessa esse área ano, de desenvolvimento, né? E é o que todo mundo hoje aqui na região espera, né? Eu acho que é reforçar esse recado mesmo. Esse ano é um ano delicado e importante para a gente. Né? Eu costumo dizer que a eleição, às vezes, ela parece um circo. Todo mundo se diverte, pula, faz festa, fala todo tipo de bobagem, mas lá na frente a gente vai pagar a conta. A partir de janeiro, a conta vem. Então, se nós queremos cidades melhores, começa numa eleição melhor. Certo. Não dá para acreditar em conto da carochinha, em querer tirar uma vantagem. Se o cara me deu um presente agora, ele vai cobrar isso depois. Sim. Ele vai cobrar isso depois. Se ele está me dando lá um pacotinho de cerveja, depois ele vai dar um jeito de cobrar isso lá dentro da prefeitura. E aí é o dinheiro que pode faltar na saúde, é o dinheiro que pode faltar na educação. Então eu tenho que pensar nisso agora. Poxa, como é que ele tá me tratando agora? Está me tratando com respeito? Ele está me tratando
com consciência ou não? Está tentando me levar na conversa. Né? Se nós queremos cidades melhores, começa numa eleição melhor. Sim. Né? Nós precisamos de cidades que gerem mais e melhores empregos, que invistam na sua infraestrutura, que não faça igual aquele prefeito lá que não gosta de fazer creche. Precisamos de sempre serviços públicos melhores, e até quem acha que não paga imposto, paga. Né? Paga muito. Paga mesmo sem querer, né? Exatamente. Não tem jeito de escapar. Não tem jeito, né? Então a gente precisa ter gestores melhores, mais comprometidos, mais transparentes, para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade de viver nas nossas cidades. O sul de Minas é maravilhoso. Essas cidades tem tudo de bom. Tem. Tudo de bom. O Zema, quando ele veio aqui também, ele não conhecia Extrema. Exato. Ele já conhecia, não? Não conhecia. Ele veio conhecer quando ele em 2021. Exatamente. E aí ficou encantado. Aí ele quis levar o exemplo para as outras cidades que ele já tinha visto e que achava que precisaria... Exato. Que bacana. E com quantas e quantas cidades precisam dessa virada. Sim. E aí você vai ver por que não dá a virada. Até o Lula queria comprar um terreninho aqui, né? Mas comprou em Atibaia. Não tinha dinheiro, né? Tadinho. Não é verdade? Tá bem. Bom, gente, eu só finalizando aqui nossos patrocinadores, João, pra gente finalizar nosso bate-papo aqui com o Adriano Carvalho, que agora é o Adriano de Extrema. Né, Adriano? Exato. Agora aqui ainda é Adriano de Carvalho, fora daqui é Adriano de Extrema. Pois é, olha que coisa. Isso aí. Gente, odontologia e estética Tampelli, né? Se você está precisando aí fazer um orçamento, dá uma olhada aí como que tá a saúde bucal, né? Quer fazer uma limpeza, um clareamento, né? Dá um pulinho na clínica Tampelli, né? Procure lá a Gisele, tá? Tanto para a parte odontológica quanto estética também, né? Tá precisando aí de um botox, né? Enfim, dá uma recalchutada aí, né? É só dar um pulinho lá, conversar com a Gisele. Qual que é o telefone da clínica? O telefone lá é 359-9995-6556. Eles ficam localizados ali na Avenida Brasil 213, no centro de Extrema. É isso aí. É só dar um pulinho lá, né? Ou mandar aí dar uma ligada, mandar uma mensaginha e agendar seu horário, tá bom? A PA Motos, né? Tive conversando com o nosso amigo Paulinho, né? O PA Motos, ontem. O Paulinho, ele está localizado ali na João Mendes, 385, Exato. Em frente ao Tetra. Exatamente. Em frente ao em frente ao Tetra da João Mendes. Tá precisando aí, né? Comprar uma moto, trocar sua moto, procura uma moto maior, uma moto mais potente. Uma moto aí para, né, os seus corre do dia a dia, uma moto para, né, para praticar aí o motocross, velocross, trilha, né? O Paulinho tem lá, né? Inclusive ele é representante de uma marca aí, né, dessas motos aí off-road, tá? Eu vou pegar o nome do fabricante para estar passando para vocês aí. Sem dizer que você comprando a moto, você ganha tanque cheio, você ganha IPVA, né? Tem vários benefícios aí que você consegue só lá na PA Motos, tá bom? Dá só chegar lá, conversar com o Paulinho, né? Com a Adriana e sair de motinha nova, certo? Tetra Supermercados, né? Um grande abraço aí ao Celso. O Tetra, né, gente, todo mundo aqui, né, que vive em Extrema ou aqui na região já conhece o Tetra. Tem 2 unidades, né? Exatamente. Uma na João Mendes e uma na Benjamin Constant. O Tetra, a gente faz sorteio de um vale compras a cada 15 dias do Tetra. Para você estar concorrendo, é só você, né, marcar 2 amigos lá no post que a gente coloca lá no Instagram, marcar 2 amigos na página Mesa Bamba, 2 amigos na página do Tetra, tá se inscrito aí no YouTube e já vai estar concorrendo, tá bom? A cada 15 dias, um sorteio aí de um vale compras de R$300, tá ok? Isso aí, um grande abraço ao Celso. Finalizamos, João, nossos parceiros? Isso aí, Adriano. Adriano, eu tenho muito a agradecer você, né? Eu sei como é corrida o seu dia a dia. Apesar da sua correria, você sempre me respondeu no WhatsApp, né? Eu entendo até que demora 1 dia, 2 dias, mas responde, né, Adriano? É verdade. Eu imagino que, né, não deve ser fácil aí a sua correria. Hoje você visita
cidades aí do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Hoje eu atendo algumas cidades. Nós temos um contrato com o governo de Rondônia, então 52 municípios de Rondônia a gente atende. E lá no Paraguai a gente atende 21 municípios do departamento de Alto Paraná, que é o estado de São Paulo deles. Olha só. O estado do Alto Paraná. Então você imagina, de Rondônia até o Paraguai, todo mundo que está no meio do caminho, o Adriano está visitando. Olha só. Então a agenda é corrida mesmo. E cada cidade que você vai, você monta uma equipe ou é só você mesmo, assim? Não, eu tenho uma equipe, equipe que faz o trabalho. Em cada cidade? Depende muito do projeto da cidade. Em algumas cidades eu preciso ter uma pessoa local, então a gente contrata alguém lá local para dar o suporte. Mas eu ainda gosto de ir, Léo. Apesar de muita coisa a gente fazer online, eu sou meio antigo nisso. Você gosta de ir lá presencialmente? Eu gosto de ir lá, gosto de visitar a prefeitura, de olhar cara a cara. Ver as coisas acontecer. Isso faz ainda diferença. Entendi. Dá mais trabalho, toma mais tempo, mas eu acho que a qualidade do trabalho fica melhor. É isso aí. Isso aí, gente. Bom, gente, mais uma vez aí, muito obrigado aí para quem acompanhou, né? Ou para quem ainda vai assistir nosso episódio aqui com o Adriano Carvalho, né? Deu para vocês terem uma noção, né, do quanto o Extrema já se desenvolveu, está se desenvolvendo e ainda, né, levando o desenvolvimento aí para cidades vizinhas aqui nossas, né? Aqui do nosso trecho aqui de Extrema a Pouso Alegre. É isso, né, Adriano? Exato. Gente, muito obrigado mais uma vez e logo mais aí estaremos anunciando aí nosso próximo convidado e espero vocês lá. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, Léo. Obrigado, Adriano.